Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar em risco de queda e como isso é importante na assistência hospitalar, sendo dela da enfermagem e em todo o conjunto, né, com profissionais de saúde. E vamos falar um pouco sobre isso e sobre a queda em si, né? O que é a queda referente a um paciente? Nada mais um deslocamento intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, como, por exemplo, queda de própria altura, queda de um leito, por exemplo, queda da própria poltrona quando o paciente está sentado, provocando, circunstâncias multifatoriais, resultando ou não em um dano. Podendo também considerar a queda quando o paciente é encontrado no chão ou durante o deslocamento que necessita de algum amparo, ainda que ainda não chegue ao chão. Quase assim, o paciente quase cai, a gente consegue ainda segurar a tempo. Mas não deixa de ser um fator para queda. Pode ocorrer da própria altura, como eu falei, ou da cama e maca, um paciente está em transporte, também pode acontecer, em cadeira de rodas, cadeira higiênica durante o banho, paciente na cadeira de banho, até bebês, né, recém-nascido, quando está no trocador de fralda, acontece um acidente, né, de queda, conforto, bebê conforto ou em berço, então podendo até incluir também no banheiro o vaso sanitário quando o paciente ele não tem onde se apoiar. Então, com relações aos fatores ambientais, né, onde se encontra o paciente, até organizacional, pode ser também citados, como, por exemplo, a gente vê bastante pisos desnivelados, objetos largados no chão, altura inadequada da cadeira ao ambiente que ele precisa estar ali no momento, também a insuficiência e inadequação de recursos humanos e também barras de apoio. Uma coisa que eu já vi em setor hospitalar, banheiros sem as barras de apoio para pacientes e portas de banheiro muito pequenas para adentrar com cadeira de banho. Isso é um fator também muito grave, né? Para ocasionar um acidente, excepcionalmente riscos de queda que o paciente ele quer se levantar e tentar ajudar de alguma forma e acaba ocasionando acidente nesse momento. Então isso já vi acontecer em algumas situações e achei importante trazer para vocês esse exemplo. As quedas dos pacientes podem contribuir também para o tempo de permanência do hospital, né? O paciente que está ali para fazer um exame, fazer um procedimento e está de alta, acontece um acidente desse, acaba tendo que ficar um pouco a mais por fazer exames como, por exemplo, tomografia, raio-x para ver se teve alguma lesão, né? Algum trauma referente à queda. E também até custos assistenciais aí que pode gerar até ansiedade na equipe que está trabalhando de saúde, além de produzir também repercussões e credibilidade da instituição e também até em ordens legais. E também próprio para pacientes e os familiares que estavam esperando ficar ali um tempo além do que necessário. Complicações comuns que pode ter em quedas em hospitais, home care, ambientes hospitalares, né? Principalmente fraturas, contusões, lesões cortantes, sangramentos, hematomas e fraturas que a gente não vê, né? Que no raio-x acaba verificando uma fratura interna, que não causando rompimento de pele, principalmente idosos, né? Depressão, medo de cair de novo, e tem a incapacidade física e em algumas situações graves um óbito também. Compreender a queda enquanto o evento adverso ele pode ser analisado atentamente de modo multidisciplinar da melhor forma para prevenir o acontecimento, que são fatores que a gente vai falar sobre a segurança do paciente. Primeiramente, a atenção com a segurança dos pacientes pode consistir de fornecer métodos ou instrumentos que pode aí facilitar aos profissionais na busca de elucidar a gênese dos eventos, também como possíveis fatores que podem contribuir para a ocorrência. Alguns fatores de risco podem incluir a idade avançada, como eu falei, idosos têm mais tendência a ter quedas ali ocasionadas para diversos fatores, como eu falei, que eles querem ajudar, muitas vezes estão confusos, entre outras coisas. Também a fraqueza muscular dos membros inferiores, pacientes muito tempo sem levantar, que ainda não fez a fisioterapia e eles foram liberados para ir no banheiro, por exemplo, a gente caminha para cadeira de rodas ou cadeira de banho, o paciente ele tenta levantar achando que ele está podendo naquele momento e acaba ocasionando uma queda. É um exemplo que acontece.
o equilíbrio é diminuído e entre outros fatores. Atividades e comportamentos de riscos em ambientes seguros, eles podem aumentar a probabilidade muito grande de um paciente cair, porque leva pessoas a escorregarem, tropeçar e até errar o passe. Então, pode pisar em falso, trombar, criando assim um desafio ao equilíbrio. Aí vai entrar a gente vai avaliar e identificar nessa situação. Primeiramente, o enfermeiro do setor, o responsável, ele sempre vai fazer uma avaliação de risco de queda, que é utilizado uma escala, né, no momento da admissão do paciente, que é a escala de Morse, que é diariamente avaliado sempre que houver transferências de setor, mudança de quadro clínico, um paciente está consciente, apresenta delírio, confusão mental, ele é avaliado diariamente para esse tipo de risco. Também para episódios de queda durante internação, ajustando as medidas preventivas implantadas. Aí é identificado o paciente sobre o risco de queda, né, utilizando sempre sinalizações visuais, beira-leito, principalmente pulseiras de identificação. A gente utiliza bastante em riscos de queda, pode ser de diversas cores, cada hospital adota de uma coloração diferente, tá mais escrito risco de queda. E também a fim de alertar toda a equipe que está ali no setor e até os acompanhantes sobre o cuidado específico sobre isso. A intervenção, que é os cuidados relacionados ao ambiente. O que a gente pode fazer, né, para facilitar a diminuição dos riscos das quedas, né, nesses pacientes aí durante sua internação? Primeiramente, deixar o ambiente iluminado, não deixar ele muito escuro, né? Abrir cortinas, deixar as luzes spots um pouquinho mais iluminadas e orientar também os usuários e familiares que estão no quarto para deixar sempre uma luz ali acesa e também utilizar campainhas, né, para poder chamar a enfermagem no momento que o paciente precisa ir levantar ou fazer alguma necessidade no banheiro. Outra coisa, assegurar que os itens pessoais do paciente, como dispositivos que a gente utiliza muito nas enfermarias, como o compadre ou comadre, sempre de alcance ao paciente, tá? Se ele precisa fazer num leito, não pode levantar, deixar perto do paciente, para que ele não necessite levantar e fazer esforço e que tenha queda, né, nesse momento aí, que ele precisa disso. Sempre dispor de escada de 2 graus, né, próximo ao leito, aqueles que a gente utiliza no hospital, se a cama não for eletrônica, se ela não abaixa por si, né, para o controle. A gente também sempre mantém a unidade limpa e organizada, tá, evitando ter acúmulo de materiais e equipamentos necessários, como bomba de infusão, suportes de soro que não estão sendo usados, mas pode estar guardado num ambiente ali separado, tá? Sempre manter o trajeto do quarto enfermaria livre, sem objetos ao redor também, mantendo as grades das camas elevadas, principalmente pacientes confusos, acamados, idosos, independente também do risco, mas sempre deixar por causa do risco de acontecer, e manter as camas com as elevações baixas. Por isso, por que eu falo de elevação baixa? O paciente que ele tenta se levantar, somente idoso, se ele ocasiona de levantar e não ter ninguém no momento, nem o familiar, nem o profissional, ele levantar, ele não vai cair de uma altura considerado bem assim alta, então vai ocorrer ali o acidente, mas ele não vai ter uma lesão tão grave como se fosse com a cama lá em cima, tá? Solicitar se tiver acompanhante do leito com o paciente. Se ele precisar se ausentar para tomar um café, alguma coisa, precisa sair e deixar o paciente sozinho, informar sempre ele, avisar a equipe de enfermagem, tá, que ele vai estar sempre se ausentando, e para que o paciente ele esteja sozinho, a gente tem um olhar maior em cima desse paciente, para evitar realmente que o paciente se levante. E também sempre manter os avisos para que permaneça atrás das portas, né, que a gente vai abrir com bastante força e também ocasionar acidentes. Lembrando que toda saída do leito sempre tem que ser orientada pela enfermagem ou com acompanhamento do membro da equipe multiprofissional. O paciente nunca levanta sozinho, sem acompanhamento de uma equipe ali do enfermagem por perto, justamente para evitar esse tipo de risco. E exercícios de marcha são sempre realizados com acompanhamento do fisioterapeuta e também com a prescrição médica da fisioterapia motora. Paciente que ele quer fazer sozinho, ele vai fazer acompanhado com o profissional.
Agendar os cuidados também da higiene do paciente, sempre nos horários de banho certinho, né, para evitar esse deslocamento desnecessário, e também as trocas de fraldas, programar os horários aí regular para programar o paciente a levar ao banheiro. E também atentar aos calçados utilizados por mesmos, né? Se os pacientes eles não têm o seu próprio calçado, a gente põe um propé para evitar que o paciente escorregue no momento de deambulação. E também utilizar barra de apoio, que eu falei, isso é importante dentro de um banheiro, para que ele possa se apoiar ali no momento do banho. E avaliar também o nível de dependência após a instalação desses dispositivos aí e equipamentos. A grade, a gente tem que manter as grades distais aí elevadas no momento também da mobilização do leito e comunicar sempre a equipe multiprofissional do risco de quedas e as mudanças de classificações. A gente também orienta o usuário e acompanhante sobre as mudanças das prescrições medicamentosas para que possam causar vertigens, tonturas e até hipoglicemia. Então, o paciente pode até passar mal, por exemplo. Se você quiser saber outros cuidados, eu vou deixar aqui no card para vocês acessarem, que tem bastante orientações sobre esse tipo de risco, né, que é o risco de queda. Se vocês quiserem ler, vou deixar aqui disponível. Aproveito e também convido a se inscrever e ativar o sininho, que semanalmente nós estamos publicando vídeos relacionados à enfermagem. Eu fico com vocês por aqui, até mais, pessoal.